E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Cara, eu sempre falo muito bem dos fundos imobiliários e por causa disso, muita gente vem me perguntar o que que elas têm que fazer, o que que elas têm que analisar para poder fazer uma boa escolha na hora de comprar o fundo imobiliário delas. Então, eu decidi trazer para vocês os principais indicadores para se fazer uma boa escolha de fundos imobiliários. Mas, pessoal, antes de começar o vídeo, eu já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like aqui no vídeo e ativar o sininho para vocês receberem as notificações de novos vídeos assim que eles saírem. E fazendo isso, vocês vão me ajudar a atingir mais pessoas, mostrar para elas que hoje em dia investir em imóveis não é mais tão complicado e não precisa de toda aquela burocracia. Isso também me ajuda a crescer e a melhorar a qualidade do meu conteúdo, me inspira a querer fazer cada vez mais esse conteúdo para vocês. Então é isso, pessoal. Eu também quero dizer para vocês que eu gravei o vídeo, o conteúdo do vídeo todo na tela do meu computador para facilitar e ficar mostrando ali na prática como fazer cada análise. Então é isso, vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro indicador. A gente vai vir aqui no site Funds Explorer, que é onde eu faço as minhas análises e vejo os indicadores dos meus fundos imobiliários e os relatórios também. Então a gente vem bem aqui em ferramentas, vai em ranking de FIs, e o fundo que a gente vai fazer uma análise aqui rápida hoje é o CAFOF 11. Vamos chegar aqui rapidão, aqui CAFOF 11. Eu vou selecionar aqui todos os indicadores desse fundo para a gente. Pronto. Aqui, primeiro, logo, antes de começar, a gente tem que a quantidade de ativos é zero, porque ele é um fundo de fundos, é um fundo que aplica em outros fundos imobiliários. Então, ele compra as cotas de outros fundos imobiliários, por isso que ele não tem imóveis. Enfim, vamos começar. O primeiro indicador que a gente vai analisar é o P sobre VPA. E o que o P sobre VPA é? Basicamente, ele é a divisão entre o preço da cota de fundo no mercado e o preço que ela realmente vale. Ele vai indicar o quão mais barato ou mais caro você vai pagar por uma cota em relação ao quanto ela realmente vale. E bem aqui você pode olhar, o VPA está bem aqui, que é o valor patrimonial, é o preço da cota sobre o valor patrimonial, e aqui ele já te dá o valor patrimonial, que é de 110,28 centavos. E o preço da cota está bem aqui no início, o preço atual, está a 114,89. E se você dividir esses R$ 114,89 por 110,28 centavos, você vai ter aproximadamente 1,04, vai dar 1,044, alguma coisa assim. Então, basicamente, se o P sobre VPA for maior do que 1, ele vai indicar uma supervalorização da cota e pode representar uma cota mais cara ou uma precificação futura, levando em conta que o gestor pode fazer novas aquisições. E no caso de o P sobre VPA ser menor do que 1, ele vai indicar uma subvalorização da cota em relação ao que ela realmente vale. Pode caracterizar simplesmente que a cota está mais barata ou que o seu preço caiu por problemas estruturais no fundo. Então, vamos fazer um exemplo. Imagina que a cota de um fundo atualmente está sendo vendida por R$ 150 e que seu valor patrimonial é de R$ 160. Então, o P sobre VPA das cotas desse fundo é de 150 sobre 160, que vai dar 0,9375. Ou seja, se você multiplicar por 100, você vai ter que o preço atual da cota em relação ao preço que ela realmente vale está sendo equivalente a 93,75% do preço real, do preço que ela realmente vale. E aí você está adquirindo esse fundo, essa cota, por um preço abaixo, ou seja, você está comprando ela quando ela está barata em relação ao preço que ela realmente vale. E tipo, é bom você analisar sempre por que o preço caiu ou por que o preço subiu da cota. Mas, de maneira geral, abaixo de 0,8%, abaixo de 80% no caso, você já tem que realmente procurar para saber o que está acontecendo com o fundo, e acima de 1,2 é interessante que você também faça isso, para saber por que está tão caro e por que está tão baixo o valor nesses casos. Mas é sempre interessante você vir aqui no nome do fundo, e lá embaixo, se você descer aqui, você vai ter aqui os comunicados do fundo. Então vai ter todos os relatórios aqui falando o que o gestor está fazendo, o que está acontecendo com o fundo,
que está acontecendo com os imóveis, no caso que o que está acontecendo, o que o gestor está fazendo com as cotas que ele gere dos outros fundos imobiliários, né? Porque esse fundo aqui é um fundo de fundos e não tem imóveis. Voltando lá, a gente vai descer aqui de novo e agora a gente vai para o segundo parâmetro, que é o Dividend Yield. Mas aí tu deve estar se perguntando, né? Meu irmão, Levi, bicho, mas o que diabo é Dividend Yield? Inglês não, meu irmão. Rapaz, relaxa aí, calma. Porque basicamente o Dividend Yield é a relação entre o quanto você recebe por cada cota, o seu rendimento, e o preço atual da cota. Então, basicamente, o Dividend Yield vai te dizer quantos % da cota tu recebeu naquele mês. Só que o ideal é que se analise o Dividend Yield acumulado de 12 meses, porque ele vai te dizer quantos % do valor atual da cota os cotistas receberam durante os últimos 12 meses. Mas cuidado, porque o Dividend Yield ele não vai te garantir quanto tu vai ganhar durante os próximos 12 meses ou no próximo mês. Ele faz uma análise dos pagamentos que já passaram, dos pagamentos que já foram feitos. Claro que dá para fazer uma projeção disso, mas tu não pode ver o futuro, eu não posso ver o futuro, então não tem como saber, a gente não pode acontecer alguma coisa com o fundo e pode ele tanto pagar mais como pagar menos. Então, é interessante que você, como aviso aqui, né, é interessante que você nunca analise um indicador só. Por exemplo, vou analisar só o Dividend Yield, vou comprar esse fundo aqui se for um Dividend Yield alto. Não, você não pode fazer isso e eu vou já mostrar por quê. Então, voltando, o ideal é que se analise o Dividend Yield acumulado de 12 meses, porque ele vai te mostrar a estabilidade com que o fundo pagou os dividendos nos últimos 12 meses. Tipo, por exemplo, vamos dizer que o fundo pagou como dividendo nos últimos 12 meses 56 centavos, e todos os meses ele pagou esse valor, nem caiu nem subiu. Então ele tem um dividend yield constante, aí desde que a cota dele também tenha tido um valor constante. Então, como exemplo, a gente vai fazer aqui que o dividend yield ele leva em consideração os rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses e o preço atual da cota. Então vamos lá, imagina que o preço da cota atual é de R$100 e que durante 12 meses o fundo distribuiu R$2 por cota. Isso significa então que o dividend yield acumulado vai ser igual a 12 vezes 2 dividido por 100, que vai ser igual a 24%. Vai ter um dividend yield acumulado de 24% ao ano, ou seja, você vai ter que nos últimos 12 meses o fundo te pagou 24% do valor da cota do valor da cota atual. E lembrando que tipo, fiz 12 vezes 2 porque foi o mesmo valor para todos os meses, mas na prática não é assim. Na prática sempre vai ter uma oscilação durante um ano do valor pago como dividendo, então você vai somar os valores dos dividendos dos 12 meses. Ao invés de multiplicar por 12, você vai somar todos os 12 valores que foram distribuídos durante os 12 meses e vai dividir pelo valor atual da cota, que você vê bem aqui, novamente, você vê bem aqui em preço atual. Então, agora vamos lá no CAFOF para eu mostrar para vocês por que você não deve analisar somente um único indicador e usar como exemplo o dividend yield. Bem aqui, vocês estão vendo que o valor variou, os dividendos durante os meses, desde 2018, variou bastante, veio crescendo aqui até 2019, caiu, subiu de novo, caiu, se manteve bem constante a partir de junho de 2019 até aí o começo de 2020, depois caiu e agora em julho de 2020, em junho de 2020, o valor foi de 91 centavos. Foi agora em julho eu recebi. O valor de julho de 2020 da cota subiu bastante, em relação aos outros, entendeu? Então foi de 91 centavos. Só que como o valor aumentou, e vamos dizer que o valor da cota não aumentou tanto quanto o valor do dividendo, a gente vai ter que o dividend yield desse mês de junho vai ser bem mais, vai puxar, vai ser lá em cima, por causa que nos outros meses foi mais baixo e nesse mês foi mais alto o dividendo,
mas se manteve uma cota próxima ao dos meses anterior. E aqui que tal? Vocês conseguem ver a semelhança entre esses dois gráficos? Então aqui a gente vai ter que o dividend yield veio crescendo junto com o dividendo, ou seja, o dividendo veio aumentando, mas o valor da cota não aumentou tanto, por isso que ele veio subindo. Então ele caiu aqui de novo, caiu, aí aqui aqui o valor da cota já aumentou, por isso que o dividend yield diminuiu. Foi nessa época aqui que se manteve constante, o dividend yield caiu porque o valor da cota aumentou. E aqui depois ele dá esse puxão lá para cima aqui, porque o valor da cota se manteve próximo do valor dos meses anteriores, mas o valor do dividendo subiu muito. Então ele puxa o gráfico lá para cima. E se você analisar, por exemplo, só esse mês de junho e não fizer a análise do dividend yield acumulado de 12 meses, você pegar só esse mês de junho, você vai dizer, esse fundo aqui está pagando muito bem, olha só o quanto que ele pagou nesse mês, olha só o dividend yield dele nesse mês. E aí você vai comprar esse fundo e não vai saber se realmente vale a pena investir nesse fundo. Então, por isso que eu digo que o ideal é que se analise o fundo com vários indicadores, não somente por um. Entendeu? Então agora nós vamos analisar o terceiro indicador, que é a taxa de vacância. Mas para isso a gente vai precisar ir de novo lá no ranking de FIs e olhar aqui de novo o CAFOF, mas vamos ter que mudar o fundo. E eu vou dizer por quê. Vou selecionar aqui, eu já disse, mas vou repetir. Como o CAFOF é um fundo de fundos, ele não vai ter ativos, ele não vai ter imóveis. Então ele não tem taxa de vacância, porque a taxa de vacância informa quantos % da área total de locação do fundo não está sendo utilizada, ou seja, quanto % da área total do fundo está sem inquilino. Resumindo, é a porcentagem da área total, considerando todos os imóveis, que está em desuso. Então, como o CAFOF não pode nos indicar, não pode dar uma percepção sobre esse indicador, a gente vai agora lá no XPLG, que é um fundo do setor de logística, aqui ó, XPLG. Aí nós vamos aqui selecionar só para facilitar. Então a gente pode ver que a quantidade de ativos aqui do XPLG é de 11 imóveis. 11 imóveis, ou seja, tem bastante. É um dos que mais tem imóveis aqui dentre os fundos imobiliários. Então aqui a gente pode ver a taxa de vacância, que aqui vai estar como vacância física. Ela vai te dizer, como eu falei, quantos % da área total de locação do fundo não está sendo utilizada. E aqui a gente pode ver que apenas 4% de toda a área, juntando a área de todos os imóveis desse fundo, não está sendo usado, ou seja, é muito baixo. Para 11 ativos é muito baixo. E se vocês vissem e somassem toda a área desses 11 ativos desse fundo, 4% realmente não é nada, é muito pouco, é muito pouco. Então, basicamente, quando a taxa de vacância é baixa, ela indica que o fundo tem mais inquilinos e, portanto, maior é a renda desse fundo. Também pode indicar que os imóveis são muito procurados ou não. É interessante analisar a taxa de vacância em intervalos de tempo. O ideal é que se analise num período mínimo de 12 meses. Isso porque vai te dar uma média dessa taxa e te informar, de maneira geral, se o fundo tem imóveis bem requisitados e ocupados ou não. Então, vocês sempre procurem fundos que têm uma vacância física, uma taxa de vacância baixa. Isso vocês podem fazer em relação também olhando quantos ativos ele tem e também olhando qual a área total dele. E aqui, por exemplo, a gente vai vir aqui no XPLG e a gente pode vir bem aqui, ó. Ele tem 11 ativos. Ele tem 11 ativos distribuídos em 5 estados e quase 50% desses ativos estão no estado de São Paulo. E aqui vai te dizer a área bruta locável de todos esses ativos. Aqui vai te mostrar os 11 ativos, aqui ele mostra 4 por vez. E aqui vai ter 30.098 metros quadrados, aqui 125.717 metros quadrados. E você vai somar e vai ver lá quantos por cento, e faz o cálculo. Ver quanto por cento está lá no ranking de FI e ver quanto que equivale a, por exemplo, 4% desse valor que é
a taxa de vacância desse fundo. E também existe a vacância financeira, que vai ser consequência da vacância física. Ou seja, se um imóvel tem como renda mensal R$100 mil por mês, mas por causa da vacância física dele de 50%, vamos dizer, ele recebe só R$50 mil por mês. Essa é a definição de vacância financeira, ela depende da vacância física. Muitos fundos, muitos dos gestores não liberam a vacância física. E se você pode vir aqui no XPLG no nome e pode vir aqui olhar também os gráficos de vacância aqui, ó. Vacância, a azul é a ocupação física. Aí nós temos a azul escura, que é a vacância física, que é bem baixa, como vocês podem ver, de 4%, só começou em outubro de 2019. A ocupação financeira e a vacância financeira, o gestor não liberou nos relatórios, por isso que não tem aqui no site. Então vamos voltar lá. E agora nós vamos para o quarto indicador, que é a liquidez. Então, a liquidez vai te mostrar o grau de facilidade que você tem de se desfazer das suas cotas, de vender as suas cotas. E isso é mostrado através do número de cotas negociadas no mês, no ano ou no dia, por exemplo. Quanto mais gente tiver negociando as cotas do fundo, mais fácil é para você vendê-las. E você vai poder ver a liquidez do fundo bem aqui em liquidez diária. Antigamente tinha volume, mas agora o site atualizou e hoje ele mostra a liquidez diária, ou seja, quantas cotas são negociadas no dia. E aqui do XPLG nós temos que são 72.436 cotas negociadas no dia. E agora, pessoal, nós vamos para o quinto indicador, que é a diversificação. E nós já vimos um pouco disso alguns minutos atrás, sobre a quantidade de ativos. Então, basicamente, a diversificação vai te dizer a quantidade de ativos que um fundo tem, e quanto mais ativos esse fundo tiver, mais diversificado ele vai ser. Então, assim, tendo mais ativos, menores são os riscos de inadimplência. Inadimplência é a falta de responsabilidade com os pagamentos que talvez o inquilino possa ter. E também, mesmo que tenham problemas em alguns ativos desse fundo, como ele é bem diversificado, como ele tem vários ativos, não vai impactar tanto a renda total que esses ativos geram para o fundo e para os cotistas. Cara, e como sexto indicador nós temos a localização. E aí, para você ver a localização e analisar esse indicador, você vem aqui de novo no nome do fundo, vai descer até aqui um pouco antes da vacância, e aqui vai ter a localização dos ativos, vai mostrar onde os ativos estão concentrados na área bruta locável por estado, ou seja, nós temos 11 ativos aí no XPLG, que estão distribuídos em 5 estados diferentes, e sendo que quase 50% desses ativos estão localizados em São Paulo, né? E aqui você pode vir aqui no mapa para poder ver a localização dele. Você pode arrastar aqui, clicar aqui para poder ver onde estão eles, aqui. E você tem algumas características mostrando o endereço, mostrando a área bruta locável e o inquilino. E para que serve a localização? Por que analisar isso? Basicamente é porque imóveis bem localizados são bem mais procurados e por causa disso eles têm uma vacância física menor. E como eles têm uma vacância física menor, isso também influencia a vacância financeira, que acaba sendo menor também. E tendo uma vacância financeira menor, a renda mensal do fundo é maior e assim a renda mensal também do cotista é maior. Então é por isso que se deve analisar a localização. Até porque, pensa o seguinte, não faz sentido você querer alugar um imóvel sendo que ele se encontra do lado de um lixão. Não faz sentido. Quem é que vai querer? Não, então você vai ter vacância de 100%. Então o que eu quero dizer é que olha a localização para ver se realmente faz sentido os imóveis desse fundo estarem ali. Porque, por exemplo, não faz sentido um shopping de determinado fundo ser localizado no meio de uma BR, no meio de uma estrada, né? Não faz sentido. Então, olha isso porque vai fazer diferença. Quem é que vai querer? Quem é o inquilino que vai querer ter uma loja lá dentro do shopping, e sendo que o shopping vai ser no meio da BR? As pessoas não vão para lá, não vai ter cliente assim tão fácil, né? E aí nós vamos agora para o sétimo indicador, que é a performance desse fundo em relação a títulos de renda fixa, como por exemplo a poupança. Aqui ele faz uma simulação de aplicação de R$50 mil
e durante 12 meses. E ele também faz essa simulação para a poupança, com a taxa atual da poupança, que é 70% da Selic, que dá 1,57% ao ano. Então, com essa aplicação, ele vai ter, no final de 12 meses, o montante final do fundo, juntando tanto a valorização patrimonial do fundo, as cotas, mais os rendimentos que ele vai receber durante todo esse tempo, e vai ter como montante final aqui R$ 74.760,72. Ou seja, o que rendeu para ele no total foi de R$ 24.760,72 aqui no fundo. E na poupança, ele teve um montante final de R$ 52.282,40, que dá um rendimento aí de R$ 2.282,40 apenas. Então, aí você vai dividir os 24.760,72 pelos 2.282,40 e depois você vai subtrair 1. Depois de subtrair 1, você vai ter um resultado de 9,84,85. E para saber em porcentagem, é só você multiplicar por 100 e você vai chegar nesse valor de 984,85%. E isso não serve só para poupança, basta você fazer a simulação também com o mesmo valor, por exemplo, no Tesouro Direto, lá no Tesouro Selic, fazer com o CDB e comparar dessa mesma maneira. A única coisa que você vai precisar fazer é calcular, no caso, em outros títulos de renda fixa. Então, gente, na minha opinião, esses foram os 7 principais indicadores para você fazer uma boa escolha de fundos imobiliários e investir nesses ativos que em alguns anos vão te proporcionar uma renda passiva suficiente para você pagar suas contas, reinvestir e ainda curtir o seu dinheiro da forma que você quiser, para fazer uma viagem, para poder comprar um carro, uma casa, o que você tiver em mente. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas é porque foi na prática, então precisava passar todas as informações para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus familiares que precisam saber como investir em fundos imobiliários. E é isso. Até a próxima. Um grande abraço para vocês.